terror é um dos gêneros que é mais antigo dentro do cinema, está entre um dos mais antigos dentro do cinema, e a ideia de fazer terror é simplesmente uma ideia que não é nova, afinal já existiam várias peças teatrais e óperas que as histórias envolviam deixar a sua audiência, o seu público, com medo. Deixar a sua audiência e o seu público pensativos e aterrorizados. Eles viam aquilo ali e iriam pensar naquilo durante dias, semanas, quase como se fosse uma obra que impregnasse na pessoa. Se tem uma coisa que existe muito em muitos filmes de terror, séries também de terror, é a deficiência. E aí você vai perguntar, ué Alice, como assim? Tenho quase certeza que quase todo mundo já viu algum filme de terror ou uma série de terror. E sempre existem criaturas monstruosas, criaturas que parecem humanas, mas ao mesmo tempo não são humanas, criaturas cujos corpos são deformados e feios e sujos, e eles estão sempre ali para assustar aquela pessoa que só quer fazer o bem ou que está só tentando sobreviver, geralmente para fazer o mal. Honestamente, esse não é um estereótipo exclusivo do terror. No caso, pegar pessoas com deficiência e criar um estereótipo em cima delas, óbvio que não. Mas eu vou falar do terror aqui agora porque frequentemente é um gênero que ultimamente está começando a se abrir para uma visão mais progressista em relação a várias outras coisas, mas que ainda insiste na mesma tecla em relação às pessoas com deficiência e aos corpos dissidentes. Quando eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu encontrei 3 grandes artigos em inglês, infelizmente sem tradução, que basicamente resumem um pouco do que eu falo aqui e procuram também representações positivas no terror em relação a tudo isso que eu estou falando, que eu também vou citar aqui no final do vídeo rapidamente. Então fica aí a dica para você, se quiser se aprofundar nesse assunto, ler esses artigos se você puder. O problema em tudo isso é que a partir do momento que você pega um corpo e você quer usá-lo para gerar susto, medo e paranoia, você está correndo um grande risco aí de estar perpetuando certos estereótipos onde as pessoas com deficiência sempre são vistas como justamente aberrações. Elas sempre vão ser vistas então como corpos que, por não serem dentro da norma daquilo que seja lá o que for é considerado normal, são corpos a serem temidos. E aí você pode me perguntar, então como é que a gente vai criar um monstro? Como é que a gente vai criar uma figura má se não pode utilizar a deficiência? Muita calma nessa hora. Pode. Ninguém aqui está dizendo que o personagem com deficiência da trama, ele é necessariamente um santo e que toda vez que ele aparece ele tem que ser um ato de inspiração, porque isso também é capacitista e isso também seria criar outro estereótipo. O que se está dizendo aqui é quando, na verdade, o assunto deficiência sequer é tocado. Você apresenta um corpo que ele tem uma diferença, que ele tem uma monstruosidade, e você em nenhum momento aborda o porquê disso. Aquilo ali é como se servisse quase como se fosse um chaveiro que você fica balançando e assustando as crianças na sala. Sendo que a gente não é criança, eu não sou mais criança. Eu não me assusto mais com isso. Porque a partir do momento que você começa a ter contato com pessoas que elas saem dessa norma, você começa a perceber que, na verdade, não há nada a temer em um corpo que não faz parte desse padrão que você geralmente encontra. No filme Halloween e no filme A Hora do Pesadelo, a gente tem 2 personagens distintos que são o Michael Myers e o Freddy Krueger. Michael Myers, ele é um personagem que durante o primeiro filme que ele é introduzido, que é o Halloween de 1978, ele é um pouco misterioso, você não o vê. E o Freddy Krueger, na verdade, você já o vê desde o primeiro filme. Mas o que é que esses 2 personagens têm em comum? Os 2 personagens possuem não apenas aparências que não são comuns, mas também eles são os vilões da história e estão sempre correndo atrás de vítimas, talvez por conta de seu passado traumático relacionado diretamente às suas aparências ou condições psiquiátricas. O Michael Myers, ele é um personagem que desde o primeiro filme é citado de que ele ficou internado em um hospital psiquiátrico. E isso já é a premissa
para justificar a vilania dele e a forma como ele tem os seus atos de crueldade e completa insanidade. O Fred, ele é um cara que ele sofreu um trauma na vida que levou ele a ficar com o corpo severamente queimado e debilitado, portanto com várias cicatrizes, e a sua aparência, obviamente, gera um desconforto muito grande para as pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas, no geral, elas são bem babacas, né? Vamos combinar que as pessoas, no geral, são bem babacas e comentam coisas que são desnecessárias, mas o errado é o cara lá, né? Que, alguém vai falar da queimadura dele, que ele é todo queimado, ele vai lá, comete um ato de insanidade e todo mundo, ai meu Deus, não pode. Eu tô brincando, tá, gente? Mas vamos lá. Esses dois personagens, eles são bastante interessantes porque eles são pessoas com deficiência, mas em nenhum momento você vê que isso está explícito. O filme usa da deficiência deles para servir ao próprio propósito de te assustar e te deixar com medo, mas em nenhum momento ele deixa explícito que são dois personagens com deficiência, porque o terror faz muito isso. Você pega uma situação que é para assustar as pessoas, mas você não para refletir sobre a própria situação. Isso, para mim, novamente, reflete uma certa preguiça, não só de quem está escrevendo, mas também, poxa, será que não há ninguém dentro de uma sala que para pensar na seguinte pergunta: será que isso é ofensivo? Será que isso é, na verdade, em primeiro lugar, plausível? Falando novamente de mais exemplos de figuras que se tornam vilanescas ou se tornam monstruosas em filmes, eu tenho um exemplo muito incrível e bem infantil, na verdade, que é o Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele é um vilão do Peter Pan e por várias vezes durante as histórias, não só nas animações, como em filmes live action também, o fato dele usar o gancho no lugar da sua mão é incentivado como uma característica de vilania, quase como se aquele gancho fosse uma extensão da maldade dele, quando, de maneira óbvia, qualquer pessoa pode exercer crueldades e até estatisticamente falando, pelo número de pessoas com deficiência, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, é muito mais difícil que você encontre uma população ali considerável de pessoas que apresentem quadros de psicopatia ou sociopatia. Aliás, psicopatia e sociopatia também são duas condições psiquiátricas e é muito comum que pessoas psicopatas ou sociopatas, na verdade, apresentem muito mais dificuldade na vida do que façam maldade com outras pessoas. É aí que eu vou entrar no ponto de que muitas vezes esse capacitismo que rola nos filmes de terror, ele não é apenas visual. Ele não é apenas um personagem que sofre um acidente e fica com o corpo desfigurado para te assustar. Ele não é apenas um cara que já é desfigurado que está ali para te assustar. Esse estereótipo de pessoa má, ele acaba se transpassando muito mais para o psicológico do que a gente imagina. No filme incrível, sensacional, que eu particularmente gosto muito, O Silêncio dos Inocentes, a gente é apresentado a uma situação bastante inusitada, onde um agente do FBI precisa da ajuda de um serial killer para desvendar um crime. E é interessante porque essa pessoa que ela está atrás, ela é uma pessoa que novamente não fica explícito no filme, porque isso é muito comum, como eu falei, mas é uma pessoa que claramente tem problemas de identidade e é uma pessoa trans. Então você tem a dupla da toxicidade aí. É um ótimo filme, sim, eu não acho que é um filme ruim, mas por que necessariamente essas duas características têm que ser intrínsecas aos atos de maldade dele? Porque em nenhum momento alguém, pelo menos durante a história ou dentro da história, talvez para diminuir essa carga tóxica e de mensagem errada que o filme leva, poderia levantar a simples questão: por que essa pessoa está agindo dessa forma? Em que momento o sistema falhou com essa pessoa para que ela esteja cometendo esse tipo de ato agora? Você me diz, Alice, mas às vezes as pessoas que têm os corpos dissidentes e diferentes, as características diferentes nos filmes, são figuras fantásticas. E aí você talvez me fale do Frankenstein, que o Frankenstein é uma figura obviamente fictícia e que ele não é exatamente um humano, na verdade. Na verdade, ele é feito com pedaços de humano, mas ele é uma criação. Ele foi literalmente feito do zero. Ou talvez você queira me falar de algum personagem fantástico, de literatura fantástica que foi adaptada para um filme. Mas ainda assim,
eu acho que se deve ter muito cuidado, porque uma coisa interessante é como Hollywood, como as pessoas que contam histórias no geral usam metáforas que muitas vezes são doenças. Existe um ensaio maravilhoso da Susan Sontag sobre isso. A partir do momento que você tem a necessidade de implicar que a aparência incomum de certo personagem, por ele sendo fantástico ou não, é relação direta com a forma que ele trata os outros de maneira má, você está sim sendo capacitista, ainda que dentro desse pequeno universo que você criou ainda é um capacitismo, porque você assume que aquela pessoa é incapaz de se relacionar de maneira empática e legal com outras pessoas por conta dessa aparência ou por conta de algum trauma que a levou a ter certo comportamento ou por conta de ser uma pessoa com um comportamento X ou Y. E ainda assim fica preocupante. Eu acho que não alivia a barra você pensar dessa forma, porque a questão aqui é o cerne do problema. Eu não estou aqui para falar que é errado ou que é feio, eu só estou aqui para dizer que são coisas vazias e que muitas vezes, como eu falei, vários grupos estão clamando para derrubar certos estereótipos sobre as suas causas sociais, sobre quem eles são, e a deficiência fica perdida no meio disso tudo. E aí você pode talvez agora me dizer, Alice, mas isso não acontece mais. Acontece, gente. No filme de 2019, Midsommar, do diretor super aclamado, Ari Aster, inclusive aclamado por toda uma galera progressista, a gente tem novamente um estereótipo capacitista e um personagem que ele tem uma importância na trama, mas ele sequer tem exatamente muitas falas, ele sequer tem uma história ou um histórico. A aparência dele, depois de uma certa sequência de cena, vai estar ali para te assustar. Ela vai estar ali para te fazer sentir desconforto. Também não adianta me dizer que, e às vezes isso é colocado dentro dos filmes de terror, para dar carga emotiva, porque carga emotiva é algo muito relativo, e é aqui que eu quero falar de um grande exemplo e de um escritor que ele é um escritor de terror e que são poucas as vezes que ele acabou se rendendo a esse tipo de estereótipo, que é o Stephen King. Stephen King, ele tem mais de 20 livros de terror e muitas e inúmeras adaptações para o cinema. E uma coisa que eu acho incrível é que o Stephen King, ele consegue criar histórias onde ele consegue incluir pessoas dissidentes sem necessariamente tornar essa característica delas um problema que as leva à vilania. Para mim, particularmente, um dos meus exemplos favoritos disso é Carrie a Estranha. Em Carrie a Estranha, você tem uma garota que ela talvez fosse uma metáfora para uma pessoa neurodivergente. Essa metáfora, ela acaba se apresentando de maneira fantástica para você na tela por poderes diferentes que ela tem, mas ela definitivamente é uma garota que tem problemas para se interar socialmente, ela tem problemas dentro da própria casa, sendo oprimida pela religião e por uma pessoa extremamente matriarcal, e ainda assim ela consegue criar coisas dentro da própria mente, dentro do próprio universo, que lá na frente, quando ela toma certas ações, você fica aterrorizado por essas ações, você sente que aquilo ali é errado, mas em momento algum, necessariamente a forma que ela se porta ou os abusos que ela sofreu até agora, eles se tornam, como é que eu posso dizer? Ela age como se fosse indefesa, ela está se defendendo. A gente não pode utilizar as deficiências das pessoas como um cano de escape para tudo que há de errado e achar que eles são sempre o outro. Porque se tem uma coisa que na verdade acontece muito mais, é que pessoas com deficiência sofrem muito mais violência, pessoas neurodivergentes estão muito mais vulneráveis a todos os tipos de violência possível, incluindo em 2021, a gente já precisa quebrar com essa ideia. Quer fazer terror? Faça terror de qualidade. Não apele para certos estereótipos que podem simplesmente causar danos irreversíveis ao psicológico de pessoas que sim, existem. Pessoas com deficiência existem, pessoas com corpos atípicos existem, e elas não são motivo para chacota, para piada ou para você achar que a vida delas tem que ser uma tragédia homérica ou então um grande ato de heroísmo, ou pior ainda, que elas vão ser necessariamente pessoas amargas e ruins e que vão planejar vinganças terríveis contra mocinhos e mocinhas inocentes.